Todos bem? Muito melhor aqui dentro, por inúmeras razões. Vamos começar pela razão física, a razão material. Tá fresquinho aqui, né? Tá gostoso, tá muito bom. Mas principalmente porque nós estamos sendo recebidos pelo calor, pelo afeto dos irmãos espirituais. Estamos recebendo o abraço desses irmãos que certamente estão já visualizando em nós as nossas mais diversas dificuldades, necessidades. E de acordo com a benevolência do Criador, estão derramando sobre nós aquilo que nós necessitamos. Então, além do aspecto físico agradável, há, indubitavelmente, o ambiente espiritual que nos acolhe. Graças a Deus. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, mas hoje eu vim para cá com uma vontade de refletir, uma vontade doida de refletir. E vou convidar vocês a refletirem comigo. Acredito que a maioria saiba que eu sou professor, então adoro fazer perguntas, né? Só que hoje ninguém precisa levantar o braço para responder. Não briguem, porque na sala de aula é assim, não é, Léo? A gente faz uma pergunta, todo mundo quer responder. Aqui também deve ser assim, né? Mas não precisa. É para nossa autorreflexão. Aliás, eu vou fazer essas perguntas para mim mesmo. E aí, se os colegas quiserem acompanhar, se os irmãos quiserem acompanhar e também refletirem, sintam-se à vontade. Onde está aquela pessoa? Onde está ele? Assim teve início mais uma comunicação mediúnica na nossa casa em uma terça-feira por volta de 6 meses atrás, através de um médium sonambúlico. Onde ele está? Eu vim até aqui, o segui até aqui e agora não consigo mais encontrá-lo. Cadê? Cadê ele? E aí, o nosso irmão médio dialogador, ainda chamado por alguns de doutrinador, dá sequência na conversa e vai dizendo, mas o que está acontecendo? Por que você está atrás dessa pessoa? Não, eu vou contar a história. Acontece que eu estava com alguns amigos na rua e, de repente, eu não me senti bem. Eu senti como que a minha pressão caindo, as coisas foram apagando e eu desmaiei. Se os meus alunos estivessem aqui, eles diriam, sabe de nada, inocente. Desmaiou nada, desencarnou. E ele então dizendo, eu desmaiei, assim ele achava, assim ele pensava. Eu desmaiei, passei um tempo lá desacordado, não sei quanto tempo. Quando eu recobrei os meus sentidos, quando eu acordei, eu me sentei ali no meio-fio, ou na sarjeta, como alguns dizem. Só que eu já estava sozinho, já não tinha mais as pessoas com quem eu estava antes, já não conseguia encontrá-las. Eu fiquei meio confuso, meio perdido. Meus irmãos, quem participa de reuniões mediúnicas ou quem lê os relatos das reuniões mediúnicas, sabe que esse é um diálogo muito comum. Inúmeros são os espíritos que desencarnaram e nem sabem que já desencarnaram, sentem-se realmente perdidos. Então ele continua, e ali eu fiquei por algum tempo, fiquei ali meio que perdido, até que as pessoas começaram a passar para lá, passar para cá, só que eu não conhecia essas pessoas. E elas foram passando, até que de repente vem uma pessoa e eu me sinto atraído por essa pessoa, só que eu desconheço essa pessoa. Eu me sinto então atraído por essa pessoa e começo a seguir essa pessoa. E é justamente essa pessoa que veio aqui. Mas você sabe o que é curioso? Eu converso com essa pessoa e ela não me responde. Ela não me responde, mas tem uma coisa interessante. Eu descobri que ela gosta das mesmas coisas que eu gosto. E aí, meus caros irmãos, o Espírito não nos deixa claro o que é, mas certamente são os vícios dessa pessoa. E aqui, como a gente diz vício, nós não estamos falando, nos referindo a vícios químicos, a dependência química, ao álcool, ao tabaco, mas qualquer outro vício, talvez, principalmente os vícios morais. E esse Espírito, então, continua a dizer para a gente que ele ficou com essa pessoa porque ele sentiu uma afinidade com esse irmão. E ele continua dizendo assim, você sabe o que é curioso? Porque como eu gosto das coisas que ele faz,
eu sugeria no ouvido dele para que ele fizesse outras coisas, né? Aliás, eu sugeria, não, eu sugiro. Acabou. Eu então sugiro. Muito bom. Eu sugiro no ouvido dele para que ele faça algumas coisas. Gente, eu estou falando muito alto, está atrapalhando aí? Tá bom? Ok, obrigado pelo feedback. Então, eu sugiro e ele então vai fazendo aquilo, né? Quanto mais eu sugiro, mais ele faz. Olha que coisa. Então, eu estou, isso ele não disse, mas eu estou acrescentando, é como se ele dissesse, eu estou à vontade com ele. E ele veio até aqui. E já que ele veio até aqui, eu vim junto. Só que agora eu não consigo encontrá-lo. O nosso irmão dialogador foi então conversando com ele, sob a inspiração dos espíritos que trabalham na atividade, na reunião mediúnica, até que ele então ficasse por lá, aceitasse ficar, sem descobrir que na verdade não tinha desmaiado coisa nenhuma, que tinha desencarnado, mas que ele pudesse ficar por lá, para depois, aos poucos, recebendo doses de esclarecimento, de orientação, para descobrir, afinal de contas, o que é que tinha acontecido com ele. Meus irmãos, isso nos remete imediatamente a Kardec, quando ele diz assim, todos somos médiums. Isso é muito questionado, como assim? Eu não vejo nada, eu sou uma pedra, eu sou isso, né? Quantos e quantos irmãos já não falaram isso para a gente? Eu não sinto nada, como assim eu sou médium? Mas no item 182 do livro dos médiuns, ele diz que nós somos médiuns inspirados e que muitas vezes a imensa maioria de nós nem sabe que está sendo inspirado, mas que está recebendo essa inspiração, está pegando essa ideia, ou no coloquial, comprando essa ideia, trazendo ela para os atos do dia a dia, para a vida material. Então, meus queridos, eu vou pedir licença para usar dois adjetivos aqui que derivam de um verbo, que é o verbo determinar. Mas determinar no sentido de escolher. Dois adjetivos, um passivo e um ativo. Por que passivo? Porque nós vamos aqui falar sobre essas companhias espirituais, como essa que o nosso irmão, que foi até a casa espírita, o frequentador, cujo nome nós desconhecemos, como essa companhia espiritual que lá estava com ele. Então, esse primeiro adjetivo, passivo, é determinada. A nossa companhia espiritual é determinada. Ou as nossas companhias são determinadas. Determinadas por quem? Por nós. Nós determinamos quem é que vai estar ao nosso lado. E é assim que acontece, inclusive, quando nós estamos na vigília, quando nós estamos aqui acordados, porque a gente que escolhe quem é que vai ficar do nosso lado ou não. Ah, mas Edilson, mas há momentos em que a gente deve conviver com determinadas pessoas, no ambiente de trabalho, na universidade, na escola. Verdade. Mas quantas e quantas são as vezes em que nós estamos em uma sala com 30 pessoas e nós temos um grupo de afinidade e os outros nós não escolhemos ficar com essas pessoas. Então nós escolhemos a nossa companhia aqui. Os próprios encarnados e também escolhemos os desencarnados. Mas espera aí, eu disse que eu gosto de fazer perguntas, né? Mas espera aí, esse frequentador que foi até a nossa casa espírita, como tantos outros irmãos que vêm até essa casa espírita, e a mesma coisa acontece aqui certamente. Esse irmão escolheu a companhia dele. Poxa, ele estava andando na rua, de repente um espírito o nota e fala, vou contigo. Outros irmãos de outras designações, de outras crenças espiritualistas, diriam assim, ah, mas ele estava com encosto, ele não pediu isso, chegou nele. Pois bem, mas acontece que, com as nossas atitudes, nós determinamos quem é que vai estar com a gente. A gente escolhe através da nossa própria vibração e, principalmente, daquilo que nós fazemos, porque aquilo que nós fazemos é aquilo que nós vibramos. Esse irmão, ao acordar, ficou lá até que sentiu uma certa atração por alguém e seguiu essa pessoa até a casa espírita. Então, as nossas companhias espirituais são determinadas. Esse é o primeiro adjetivo, aquele que é passivo. Mas agora a gente vai falar de um outro adjetivo que também deriva de determinar.
as nossas companhias, elas são determinantes. Em que aspecto? São essas companhias que determinam, muita vez, como é que a gente vai agir. Vamos nos lembrar do relato do próprio Espírito, que disse que ao sussurrar no ouvido daquele irmão, o irmão, já, obviamente, já contendo essas vontades, a má tendência, os vícios no próprio coração, na própria alma, por assim dizer, ele dava vazão a isso, porque ele recebia um incentivo, e aí ele se motivava para fazer alguma coisa. Então as nossas companhias são determinantes, determinam. Ah, mas será que é assim mesmo, né? Só porque um espírito falou, foi ele, né? Eu sou forte, comigo não vai ser assim não. Questão 459 de O Livro dos Espíritos. Kardec, de uma forma muito inteligente, chega para os espíritos e diz mais ou menos assim, trazendo para o nosso vocabulário: escuta, os espíritos têm alguma influência sobre nós que estamos aqui encarnados? E os espíritos dizem: olha, meu irmão, muito mais do que você pode imaginar. Na maioria das vezes, eles vos dirigem. Meus irmãos, vamos parar para refletir sobre isso. Isso é muito grave, muito relevante, muito importante. Os espíritos nos dirigem. Vigiai e orai. O Cristo disse, para que não entreis em tentação. Peço licença à espiritualidade, ao mestre, ao nosso irmão mais velho, para fazer uma pequena adaptação, acrescentar algo. Orai e vigiai, para que nós não permitamos ter a companhia desses irmãos que vão nos potencializar as nossas más tendências, para que a gente venha cometer o erro, que é o cair na tentação. A gente se engana, um irmão estava comentando numa palestra esses dias, né? A gente se engana achando que as tentações vêm de fora, as tentações estão no nosso coração, são as nossas más tendências. Então nós devemos sim orar e vigiar, justamente para que nós não abramos as portas dos nossos ouvidos espirituais, para que os nossos irmãos estejam conosco sugerindo aquilo que não é legal para nós. E aí eu volto às minhas duas questões. Para mim mesmo, os irmãos estão convidados a refletir, mas não precisam. Não vale nota. É facultativo. Eu estou orando? Eu estou vigiando? E aí eu vou dizer o seguinte: eu estou orando de forma eficaz? Mas quer dizer, então tem fórmula agora, né? Para falar com Deus eu preciso ter fórmula? Não, não é nada disso. Não. Mas nós já aprendemos que nenhuma oração fica sem resposta, mas tem um detalhe: desde que essa oração seja sincera. Então nós temos até na nossa codificação a eficácia da prece, desde que ela seja sincera. E eu estou vigiando, mas eu estou vigiando de forma eficaz, ou seja, para que eu não dê vazão às companhias espirituais, aquelas que não querem me ver bem, ou aquelas que querem potencializar em mim as minhas mais diversas dificuldades. Estou pensando sobre isso. O que a gente não deve fazer com relação à oração? Olha que interessante, né? Não é o que a gente deve fazer. Vamos começar por aquilo que a gente não deve. Como a gente não deve orar? Sem sinceridade. Simples assim. Muitas vezes a gente pode cair na, entre aspas, tentação, naquela vontade de orar, falseando aquilo que a gente realmente pensa. Por exemplo, vou eleger um nome aqui. Espero que não tenha ninguém na plateia, no público, com esse nome. João. Tem algum João? Tem João? Não tem? Olha só, que bom. Por quê? Vamos imaginar que eu tenho alguém nessa vida, alguém por quem eu não nutra os melhores sentimentos, ao contrário, alguém por quem eu nutro os piores sentimentos. Então esse João, eu vou lá, né, vou falar com Deus, falo, meu Deus do céu, vou ter que orar para o João, né? A gente aprendeu que tem que orar, né?
Eu vou lá e falo assim: "Oh, Senhor, por favor, proteja o João", mas que ele trombe no primeiro caminhão. E aí ainda completo. E que eu esteja dirigindo o caminhão, que é para ficar bom. Acontece que a primeira parte nós verbalizamos: Senhor, proteja o João. O resto nós vibramos. Ele trombe no primeiro caminhão. Figura forte de linguagem, apenas para ficar claro que a gente pode falar, verbalizar e vibrar de forma diferente. Aí nós estamos falseando a nossa oração, a nossa prece. Essa prece não tem condição de ser ouvida, porque ela não é sincera. Nenhuma oração fica sem o retorno dos céus, fica sem ser ouvida, desde que ela seja sincera. Se ela não for sincera, não tem por que ela ser ouvida. Vamos continuar falando do João, né? Aí eu sou professor, já disse isso, chego em determinada escola, mas meus irmãos, não tome os professores como pessoas que praticam isso. Isso eu estou falando professor porque eu sou, mas poderia ser qualquer outra profissão. Poderia ser no banco, poderia ser aqui na casa espírita, pode acontecer. Poderia ser em qualquer outro lugar. Aí eu chego de manhã para tomar aquele cafezinho, eu chego e vem um colega e me diz assim: rapaz, você viu que agora o João tem namorada nova? E eu já completo. E olha que nem os dentes ele escova. E já digo isso e já vou emendando na maledicência. E já vou falando, o João é terrível. E não é a primeira que ele tem, esse danado, aquela coisa. Aí, meus irmãos, eu estou me perguntando, se eu faço isso, eu estou vigiando? Será que eu estou vigiando quando a primeira oportunidade de dar vazão à minha má tendência, que é a maledicência, eu já me entrego assim, facinho, facinho? Será que eu estou vigiando? Isso é o que a gente não deve fazer. Isso para falar apenas de uma má tendência, apenas de uma, que é a maledicência. Quantas nós ainda temos? Nós estamos no caminho? Graças a Deus, estamos aqui uma segunda-feira à noite. Nós estamos ouvindo, aprendendo, nós estamos compartilhando, nós estamos todos aqui no mesmo nível, aprendendo sobre o Evangelho do Cristo, mas nós estamos em um mundo de provas e expiações. Gente, tirando poucos que já pisaram nessa terra enquanto encarnados, o restante, o homem comum, o homem ordinário, não no sentido agressivo da palavra, mas de comum, o não extraordinário, esse homem, no sentido de homem e mulher, ele tem muitas dificuldades, porque é um mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Então nós temos muitas dificuldades. Então nós ainda podemos, ainda como dizem os meus alunos, se bobear, a gente pode orar falseando. Se bobear, a gente pode achar que está vigiando, mas não está. Está fazendo de conta. Não é assim que a gente diz? É só de conta. Como existe o ditado para inglês ver, não é assim? Só de conta. Então, como é que a gente tem que fazer, afinal de contas? O que a gente tem que fazer na hora de orar? Adivinha? Orar com sinceridade. Simples assim. Ei, João danado, João me prejudicou tanto nessa vida. Ai, Senhor, não está fácil não engolir o João, hein? Não está. Mas, Senhor, faz o seguinte, o Senhor sabe que eu sinto por ele. Não é nada bom. Eu queria mesmo que ele trombasse em um caminhão. Mas vamos fazer o seguinte, me dá força, Senhor, me dá forças para que eu consiga aos poucos apaziguar o meu coração. Meus irmãos, nós estamos abrindo, ventilando os nossos sentimentos, abrindo o coração. Uma oração sincera. Certamente, do nosso lado vai ter um espírito amigo nosso que vai dizer, vou te ajudar, vou te dar forças. Aí a hora que a gente vai dormir, a gente vai ter um encontro com esse amigo espiritual, nós vamos conversar com esse amigo, ele vai falar, você sabe que o João não é assim do jeito que você está falando não, viu? Olha, ele faz, vou te mostrar um quadro aqui, Aí mostrar o João fazendo uma caridade um dia, você fala, poxa, o João faz isso, mas comigo ele pisou na bola. Ele faz isso, outra coisa aqui, E a gente vai, não, é verdade. Aí passa um tempo, a gente dorme de novo, a gente continua orando.
Aí vem o espírito amigo do João, falou, rapaz, não faz assim com o João não, ó, ele até gosta de você e aquela coisa, até que um dia a gente, enquanto descansando o corpo material, tem um encontro com o João. Aí depois a gente acorda todo diferente, em determinado momento a gente encontra o João na rua e vai lá bater um papo com ele. Porque nós agimos com sinceridade, sem querer falsear. Ou então quando eu chegar na sala dos professores, por exemplo, ou qualquer outro lugar, e alguém fala, nossa, o João está lá, ele tem até namorada nova, e eu tiver aquela vontade de falar que os dentes ele não escova, eu seguro. Mas dá uma vontade de falar aquela coisa louca, não. O que nos remete à porta estreita. Porque, na verdade, a porta larga é aquela que a gente dá vazão às más tendências, fala, vamos nessa, vamos embarcar, vamos conversar sobre isso. Mas aí a gente segura, faz aquele esforço, né? E aí, meus irmãos, eu tenho aprendido uma coisa. Todas as vezes que a gente faz algum esforço para segurar, para limitar, é como colocar um limitador nas nossas más tendências. A gente faz aquele esforço, depois se a gente comemorar isso, no sentido de eu falando comigo mesmo, Edilson, hein? Você conseguiu dessa vez, hein? Nas outras 178 mil você não conseguiu, mas dessa você conseguiu. É gostoso. E da próxima isso vira, na verdade, um combustível para que a gente mais uma vez faça a mesma coisa. A gente não vou fazer, segura. Aí a gente vai, passa umas 3 ou 4 vezes segurando as más tendências. Aí vai acontecer uma situação em que a gente vai soltar. Aí escorreguei, não tem problema, resiliência, levanta, vai passar agora umas 7, 8 sem errar, depois pode ser que erre novamente, até que a gente vá mitigando, diminuindo a força das nossas más tendências. O Cristo disse, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Meus irmãos, olha lá, Jesus não falou assim, olha, eu acho que é uma boa você orar e vigiar. Que tal orar e vigiar? Jesus não falou isso, ele não ficou dando sugestões. Ele não falou assim, ó, eu se fosse você, eu oraria e vigiaria. Não. Ele pegou os 2 verbos e jogou na forma imperativa. Ore e vigia, orai e vigiai. E aí a gente pega Jesus em tudo aquilo que ele disse e fez, e a gente vai se lembrar que ele disse assim, olha, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E a gente vai trazer isso para a nossa realidade. Ninguém vai ter o reino de Deus no coração se não for por Jesus, através dele. Ninguém vai ter tranquilidade ao desencarnar, ou em qualquer outro momento, ninguém vai galgar, vai atingir outros mundos melhores, mundos de felicidade, se não for através de Jesus. E ele usou a forma imperativa, meus irmãos. Portanto, isso quer dizer o quê? Que a gente tem de atuar na oração e na vigília. É um processo colaborativo. O microfone está acabando a pilha aí ou não? Tá? Não? Está igual? Tá bom. Tive a impressão que estava diferente. Então é um processo colaborativo, meus irmãos. Por isso que a gente precisa fazer a nossa parte, por isso que a gente precisa orar com sinceridade e vigiar de verdade, colocando freios, limites às nossas tentações. Trazer Jesus no nosso dia a dia, estar na presença do Cristo. Nos lembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro o coração, ele fala sobre pecado por pensamento, adultério, deixando bem claro como lá naquele capítulo nós compreendemos que adultério, embora possa ser também, não está simplesmente dizendo, limitando a relação entre casais, entre parceiros ou parceiras. Não, não é isso. Ele está trazendo adultério para todo e qualquer erro. Pecado pelo pensamento, ou seja, vigiar os nossos pensamentos. Porque, retornando àquilo que nós já dissemos, se estamos em um mundo de provas e de expiações,
Obviamente, os pensamentos vão vir de nós mesmos ou serão sugestões. E a gente tem que podar esses pensamentos. E no mesmo capítulo nós ainda temos, olha, se a sua mão direita for, na verdade, a razão do seu erro, do seu pecado, arranque-a. Mais uma linguagem fortíssima, mais uma figura de linguagem fortíssima do Cristo, como a dizer, olha, o que está pegando aí? Qual é o sentimento que está fazendo com que você tenha tantos problemas? Arranque-o, evite, brigue contra ele. É isso o que você precisa fazer. É isso que nós temos no Evangelho. E nós então precisamos trazer a presença do Cristo para nós, ou estarmos nós na presença dele, sempre perguntando para nós mesmos, será que eu posso contar isso para o Cristo? Porque se eu não puder, não dá para fazer. Immanuel Kant, o filósofo alemão, ele fala algo muito interessante. Ele fala assim, olha, tudo aquilo que você não puder contar como fez, não faça. Tudo aquilo que você não puder contar para os outros, como é que você fez? Não faça. Por quê? Se há razões para não contar, há mais razões para não fazer. Então é simples assim. Se eu não puder mostrar para o Cristo o que é que eu estou fazendo, não devo fazer porque vai de encontro, vai chocar, não vai ao encontro para abraçar, vai chocar, vai de encontro com as leis de Deus, que são as leis de amor. Meus irmãos, nós começamos o nosso diálogo descrevendo uma comunicação mediúnica, que graças a Deus teve um final feliz. Porém, quando nós não oramos ou vigiamos verdadeiramente e efetivamente, o que pode acontecer? As mais variadas coisas. As mais simples, uma vida conturbada, uma vida cheia de problemas em todas as áreas, em todas as áreas. É no campo profissional, é no campo acadêmico, é no campo amoroso, é no campo financeiro. Fica tudo fora de lugar. Tem algum mecânico aqui hoje ou não? Tem mecânico. Muito bem. O senhor é da época do platinado? Ixi, voltei aqui 30 anos. O que acontece se o motor não estiver no ponto? Dá ruim, né? Dá ruim, fica tudo fora, não é mais ou menos assim? Não precisa nem ser platinado, né? A injeção também, né? Tem que estar no ponto, né? Tem que estar centradinho lá, né? Pois bem, meus irmãos. Obrigado. Pois bem, meus irmãos, quando a gente fica nessa sintonia, quando a gente se abraça deliberadamente, porque a gente quer, com essas companhias que não vibram positivamente para nós, a gente fica como esse motor, tudo fora. E periga parar. Às vezes tem 3 pistões lá que estão funcionando, às vezes 2, às vezes apaga, dá pane. Na Revista Espírita de 1869, nos traz a seguinte história. O senhor Jean-Baptiste Sadu, construtor de barcos ou canoas, ele estava trabalhando em seu escritório, oficina, quando ele observa em uma plataforma, não sei se em cima do mar, em cima de um rio, possivelmente em cima do mar, não sei, não está claro, não está escrito. E ele observa, e aí vamos parar por aqui, ele observa alguém porque certamente ele era um homem que estava tentando se melhorar, procurando ser uma pessoa melhor, então ele estava orando, vigiando, ele estava procurando errar menos. Então ele estava recebendo a inspiração, porque do nada ele percebe um jovem, mas isso não está escrito, viu gente, eu estou deduzindo. Ele percebe um jovem de 20 anos de idade andando sobre uma plataforma, um jovem bem vestido, de terno, casaco, enfim. Ele começa a observar e ele achou que é muito estranho. Esse garoto ia para lá e para cá. E a gente só sabe que ele tem 20 anos de idade porque mais por final da mensagem a gente aprende isso. Ele não sabia, ele só sabia que era um jovem. Até que esse jovem chega, vamos chamar de parapeito, dessa plataforma e se atira na água. Imediatamente o seu Jean-Baptiste Sadu, isso foi na cidade de Jovillepont, França.
Ele corre e vai tentar tirar o garoto da água. Também não está escrito, mas certamente ao correr outras pessoas viram e o ajudaram. E realmente retiraram esse garoto da água. Porém, 7 minutos já haviam se passado. Sendo assim, as águas já tinham completado os seus pulmões e ele já tinha desencarnado pela asfixia. Ele não conseguiu retornar. Ao pesquisar o casaco desse garoto, desse jovem, eles encontram, em primeiro lugar, uma corda. E é relevante dizer que a corda era nova, ou seja, ele acabara de comprar a corda. E essa corda já estava com um laço de correr. Nós sabemos que os irmãos acabam, infelizmente, utilizando para a prática do enforcamento. No outro bolso, eles encontram um bilhete desse garoto. Um bilhete endereçado ao seu pai, dizendo assim: pai, me perdoe, mas eu precisei tirar a minha vida. Me perdoe porque há mais de 2 anos eu ouço uma voz dizendo: acaba com a tua vida, você não vale nada, você não tem razão para estar vivo. É claro, meus irmãos, que ao relatar a história, uma ou outra palavra a gente acaba inserindo, mas a ideia principal é essa. Então ele conta que há mais de 2 anos ele ouvia essa voz que estava incentivando-o a se matar de alguma forma, até que ele realmente conseguiu. Meus irmãos, o que esse espírito fez? Obviamente, gerou um débito para ele enquanto espírito imortal, o espírito ou os espíritos que estavam incentivando a tirar a vida. Gerou débito ou débitos para esse irmão que acabou se suicidando. Porém, eles não empurraram esse irmão. Esse irmão foi deliberadamente, se atirou deliberadamente, dando vazão, certamente, mas quem está dizendo isso sou eu, certamente, as suas experiências pregressas, passadas, onde ele certamente já tinha cometido o mesmo ato, com a sua revolta de espírito que estava ali encurralado em um corpo, deu vazão a isso, entrou em sintonia. Talvez espíritos que eram inimigos dele o incentivaram. Talvez espíritos que eram inimigos dos próprios familiares que queriam trazer dor para a família o incentivaram, porque encontraram nele as portas abertas. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Vamos estar, meus irmãos, com a presença do Cristo. E é justamente com o poema de Maria Dolores, intitulado Presença do Cristo, que nós gostaríamos de encerrar a nossa reflexão, voltando a perguntar para mim mesmo: tenho orado de forma eficaz? Tenho vigiado de verdade de forma eficaz? Fica aqui para eu pensar, para eu refletir. Se eu encontrar momentos em que não, mas momentos em que sim, tomara que os momentos que sim sejam maiores. Se não forem, vamos ganhar forças para que eles possam ultrapassar os momentos em que não. Presença de Jesus. Afirmas muita vez, alma querida, em fervorosa prece: quero, Jesus, servir e cooperar contigo. Ah, Senhor, se eu pudesse. Depois declaras-te sem forças. Pensa, entretanto, nisto. Pode ser hoje mesmo, onde estiveres, a sublime extensão da bondade do Cristo. Fita a sobra da mesa que te ampara, utilizando um pão simples, embora, consegues replantar as flores da alegria na penúria que chora. Considere o montão de bens que atiras longe, sem sentir, sem pensar, inconsequentemente, descobrirás nas mãos o privilégio de estender reconforto a muita gente. Lembra a moeda tida por singela, escorada na fé que te bendiz, transforma-se na xícara de leite que socorre e refaz a criança infeliz. Detente nos mínimos disponíveis, nos minutos disponíveis.
Ao teu devotamento se farão a visita, a bondade, o carinho e o consolo para o enfermo largado à solidão. Trazes contigo os dotes da brandura. Ante os golpes do ódio explosivo e violento, guardas a faculdade de extinguir o fogo da revolta e o fel do sofrimento. Observa o tesouro da palavra. Se envolvida de paz a tua frase alcança, todo aquele que cai na sombra da tristeza para erguer-se de novo ao toque da esperança. Não te digas inútil, nem te omitas. A trabalhar, servir, amparar, recompor, serás, alma querida, em qualquer parte, a presença do Cristo em teu gesto de amor. Meus queridos irmãos, os meus agradecimentos pela oportunidade de refletir junto com vocês, de aprender com o Evangelho do Cristo. Que os seus representantes possam estar conosco no restante dessa semana. Muito obrigado, muita paz.